Olá, meus amigos, dando continuidade ao curso sobre fontes do direito, chegamos ao tema da legislação, a legislação enquanto fonte do direito. Na aula 1, a gente viu a teoria geral das fontes do direito, onde a gente diferenciou as fontes em materiais e formais, e as fontes formais em formais estatais e formais não estatais. Na aula 2, a gente falou sobre os costumes jurídicos, que seriam aquela primeira fonte do direito, a primeira fonte formal não estatal. E a gente viu que os costumes jurídicos tinham prevalência na antiguidade, né? Onde não existia a escrita ainda. O homem ainda não tinha descoberto a escrita e mesmo quando ele descobriu, ele não se valia da escrita para fazer regras jurídicas, né? E chegamos agora a aula sobre a legislação, que nos estados modernos, que segue a tradição da civil law, é a principal fonte do direito. Esse tema da legislação é um tema muito amplo e cheio de detalhes. Portanto, eu vou dividir as fontes do direito, a legislação enquanto fonte do direito, em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar da formação da legislação. O que é uma lei e como uma lei ingressa no ordenamento jurídico. E no segundo vídeo, a gente vai falar de como uma lei sai do ordenamento jurídico. Como uma lei é revogada, a gente vai trabalhar a questão da revogação, da repristinação, do desuso, da ignorância da lei, só que isso é tema para o próximo vídeo sobre fontes do direito, que a gente vai abordar a legislação. Nesse vídeo, como eu disse, a gente vai abordar o conceito de lei e como a lei se forma, o que é o processo legislativo, qual é a diferença entre validade, vigência e eficácia e outros assuntos. Então vamos começar a aula. Qual é o conceito de lei? A lei, vocês vão ver em alguns manuais de introdução, a palavra lei vem do latim lex lege, que provém do verbo lego legere, que quer dizer ler, como que se faz uma referência à sua forma escrita, legível. Lei é aquilo que a gente pode ler. Então tem tudo a ver com o que eu já tinha falado anteriormente, que a legislação ela surge logo depois da descoberta da escrita e da utilização da linguagem escrita pelos homens, né? Os homens perceberam que era muito mais seguro para a sociedade, para a comunidade, traçar o seu ordenamento jurídico. Não era uma noção de ordenamento ainda, mas traçar as regras que regiam a comunidade através de leis escritas que poderiam ser acessadas por todos aqueles que soubessem a lei. Então a etimologia é essa. A lei vem do verbo ler, que quer dizer a sua forma escrita, legível, né? A professora Maria Helena Diniz, que é uma professora conhecida no âmbito da introdução ao estudo do direito, ela dá 3 sentidos, ela classifica a lei em 3 formas de abrangência, né? O sentido amplíssimo, o sentido amplo e o sentido estrito, né? No sentido amplíssimo, diz a professora Maria Helena Diniz, que a lei é sinônimo de qualquer norma jurídica, seja ela escrita ou não. Então, a lei pode ser sinônimo até de um costume jurídico. Quando a gente diz que determinada população tem esse costume jurídico, a gente diz que essa é a lei desta população, né? Então é um sentido muito amplo e que não tem tanto a ver com o sentido de legislação que a gente está buscando nessa aula. O sentido que ela chama esse sentido de amplíssimo. Aí tem um segundo sentido que ela chama de sentido amplo, que é sinônimo, a lei é sinônimo de qualquer regra escrita, qualquer regra jurídica também, só que desde que essa regra seja escrita. Então, podemos considerar a lei, por exemplo, um decreto do Poder Executivo, ou uma portaria do Poder Executivo, um regimento interno do Poder Judiciário. Isso é lei porque tem a ver com uma norma que seja escrita, né? Esse é o sentido amplo. E o sentido que mais nos interessa, que é o sentido quando a gente fala legislação enquanto fonte do direito, a gente está falando desse sentido, que é o sentido estrito. Então, a lei em sentido estrito é só aquela norma jurídica que provém do legislador, que é o único órgão com competência originária para fazer leis em sentido estrito. Então, a lei em sentido estrito é aquela regra jurídica que é normalmente geral e abstrata, que é estabelecida mediante a palavra do legislador,
que é o órgão competente a fazer leis escritas, né? Mas uma coisa é saber qual é o órgão competente, outra coisa é saber como é que esse órgão faz essas leis. E existe todo um procedimento previsto na nossa Constituição de como essa lei sai de um projeto, da cabeça de um deputado, de um senador, de um parlamentar, como ela sai desse projeto até virar uma lei. Como é esse procedimento da ideia, vamos fazer uma lei sobre isso, até a lei entrar no ordenamento jurídico. Esse procedimento a gente chama de processo legislativo. E o resultado do processo legislativo é, como eu disse, a legislação. Então a legislação é uma fonte formal, porque como vocês viram, fonte formal é aquela através do qual se exterioriza um anseio da sociedade através do direito, e é uma fonte formal estatal porque vem de um órgão estatal. O Poder Legislativo é um órgão que pertence ao Estado. Então, a legislação que estamos abordando aqui é resultado desse processo legislativo. Então, o que é o processo legislativo, esse conceito? Vamos lá. É o conjunto de atos realizados pelos órgãos legislativos visando a formação das espécies normativas previstas no artigo 59 e seguintes da Constituição Federal. Isso mesmo. Lá no artigo 59, há a previsão de quais espécies normativas podem ser feitas, né? Então são elas: emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Vamos lá, então a gente viu a previsão legal. Só que a gente viu que o processo legislativo tem uma série de atos que faz com que a lei saia da cabeça de um deputado ou de um senador, e quando é apenas um projeto de lei, e vire uma lei ingressando no ordenamento jurídico. Eu quero que vocês anotem isso. São 5 fases que faz com que essa lei saia de uma ideia e vire uma lei em sentido estrito ingressando no ordenamento jurídico. São essas 5 fases, eu vou falar as 5 fases, depois eu vou esmiuçar essas fases. As fases são iniciativa, essa é a fase 1. A fase 2 é a discussão, a fase 3 é a sanção, a fase 4 é a promulgação e a fase 5 é a publicação. Então, quais são, esmiuçando mais essas 5 fases? É claro que eu não vou esmiuçar totalmente, porque isso é um tema de direito constitucional chamado processo legislativo, que dependendo de como esse vídeo se comportar, em número de visualizações e dos comentários, eu posso fazer também um vídeo sobre isso. Só que isso é tema de direito constitucional e não necessariamente de teoria do direito, mas evidentemente que eu posso fazer caso haja pedidos nesse sentido. A primeira fase de iniciativa. Você tem que saber que a Constituição ela estabelece uma série de órgãos que podem ter iniciativa para propor uma lei, propor um projeto de lei. Então, quem pode ter iniciativa? É claro que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal são os principais órgãos que são legítimos para iniciar o processo legislativo. Só que existem determinadas leis que só podem ser feitas o projeto só pode sair do presidente da República. Existem determinadas leis cujo projeto só pode sair do Poder Judiciário. Por exemplo, a questão quando estabelece a carreira da magistratura, regimento interno dos tribunais, orçamento, essa lei só pode sair do Judiciário, normalmente do Supremo Tribunal Federal. Então, existem determinados mecanismos que fazem com que a iniciativa para propor uma lei não seja sempre dos parlamentares, que são normalmente aqueles que têm a iniciativa para propor uma lei. Pode ser que outros órgãos sejam legitimados a propor uma lei. Aí você me pergunta: eita, Ronaldo, se uma lei tiver como a iniciativa exclusivamente do presidente da República, e se um parlamentar propor essa lei, o que é que acontece? Essa lei pode ser considerada inconstitucional por vício de iniciativa. É uma inconstitucionalidade formal, não obedeceu o procedimento legislativo. Então, a capacidade de iniciativa tem que ser obedecida no momento em que se faz um projeto de lei, que se propõe um projeto de lei. Então, essa é a primeira fase, iniciativa. Existem determinados órgãos, que em regra é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que
tem que propor, que são legítimos para propor o projeto de lei, mas existem outros órgãos que também são legítimos, como o presidente da República e como o Judiciário. Aí, vamos lá, superou a fase de iniciativa. Então, a lei vai para a Câmara dos Deputados ou para o Senado Federal. Isso porque existem algumas leis que têm um início na Câmara dos Deputados e tem a sua finalização no Senado Federal. E existem outras leis que iniciam-se no Senado Federal e tem a sua finalização na Câmara dos Deputados. Isso porque a gente vive um sistema, um poder legislativo nosso, assim como o legislativo americano, é um sistema bicameral. Existem duas câmaras em que há essa segunda fase do processo legislativo, que é a fase da discussão. Então, foi feito um projeto, foi lançado na Câmara ou no Senado, vamos começar a discutir esse projeto, né? Qual é a viabilidade desse projeto? Esse projeto é bom para o país ou ele é ruim para o país? Em regra, o projeto é aprovado quando existe maioria relativa, né? Quando existe essa maioria, esse projeto é aprovado. Só que esse projeto pode ser emendado. Então, se há uma emenda, por exemplo, se o projeto foi discutido na Câmara e aprovado, se há uma emenda do Senado, volta para a Câmara. Então, é a fase de discussão. Vamos discutir qual é o teor desse projeto, a importância desse projeto. Será que esse projeto tem que ser acrescido de outros artigos, de outras alíneas, de outros parágrafos? Será que existem alguns artigos que têm que ser retirados e, com isso, ser emendado esse projeto? Então, essa é a segunda fase, a discussão. Então, já passamos pela iniciativa, chegamos na discussão. Então, está todo prontinho o projeto, saiu do parlamento, está tudo prontinho, manda para o presidente para ele sancionar. A sanção é a terceira fase do processo legislativo. O presidente tanto pode sancionar, como pode vetar alguns artigos, ou alguns parágrafos, ou algumas alíneas. Veja que não pode haver veto sobre uma palavra específica, sobre uma frase específica. Você tem que vetar sobre artigo, parágrafo ou alínea. Isso está na Constituição, né? Então, veja que vai para a sanção do presidente da República. Então, vamos supor que o presidente da República não veta, ou veta apenas alguns artigos e ele sanciona o projeto. O que é uma sanção? É uma aprovação do projeto. E por que tem que ir para o executivo? Por causa do sistema de freios e contrapesos, né? Os poderes, eles são independentes, só que são harmônicos, né? Então, o presidente sanciona. Acabou o projeto legislativo, o processo legislativo com a sanção do presidente da República? Não, ainda tem mais duas fases. Essa outra fase vai ser a promulgação. Após a sanção do presidente da República, há uma promulgação. O que é a promulgação? A promulgação é um atestado de validade da norma. O que é uma validade? É o atestado de que a norma obedeceu todo o procedimento da Constituição. Então, isso já pode virar uma legislação. É um atestado de validade. Em regra, essa promulgação é feita pelo próprio Poder Executivo. Só que se o presidente da República não fizer essa promulgação em 48 horas, o presidente do Congresso Nacional pode fazê-lo. Então, atestamos a validade da legislação. Então, falta o que para essa legislação ser aplicável? A gente vai ver que existe uma diferença entre validade e vigência. Validade é uma coisa, vigência é outra. O fato de uma lei ser válida não quer dizer que ela pode ser exigível pelo indivíduo, né? O indivíduo ele tem que obedecer essa lei, ainda não. O indivíduo só precisa obedecer a lei quando passa a quinta fase do processo legislativo, que é a fase de publicação. Essa fase de publicação é a fase que a gente torna explícito para a comunidade, para a sociedade, que existe uma nova lei e, portanto, ela tem que obedecer essa nova lei. Essa publicação é feita em Diário Oficial da União, né? Essa publicação é uma publicização. É tornar pública essa lei para que os indivíduos tenham condição de obedecer essa lei. Então, vimos que existem 5 fases. Existe a fase da iniciativa. Quem é legítimo para propor um projeto de lei, que em regra é o Poder Legislativo, mas pode ser o Poder Executivo ou o Poder Judiciário. A segunda fase é a fase de discussão. Depois que o projeto é lançado na Câmara ou no Senado, os deputados e senadores começam a discutir a viabilidade desse projeto, se vão fazer emendas, se vão acrescentar ou retirar parte do texto legislativo. A terceira fase se encaminha
esse projeto para o presidente da República sancionar ou vetar esse projeto. No caso que o presidente sancione, esse projeto deve ser promulgado, que é esse atestado de validade. E por fim, na quinta fase, o projeto, que já é uma lei, tem que ser publicado. Então, torna exigível essa lei, torna obrigatória essa lei se torna vigente. Aí, superado esse projeto, já é uma lei. Só que eu quero aprofundar mais essa discussão e mostrar os 3 planos da norma jurídica, que vai servir para vocês entenderem também esse percurso que caminha uma lei desde o seu projeto ou desde o seu atestado de validade, passando pela sua vigência, e aí eu vou entrar no problema da eficácia da lei, a eficácia social. Então são 3 os planos de validade da norma jurídica. Primeiro, os 3 planos da norma jurídica. Primeiro é a validade, segundo é a vigência, depois é a eficácia. Uma lei, ela é válida quando ela obedece todo o procedimento legislativo. Ela não tem nenhum vício de forma. Ela respeitou quem tinha capacidade de iniciativa, ela foi discutida no Senado e na Câmara, ela foi sancionada pelo presidente da República, ela foi promulgada e ela foi publicada. Tudo que está lá na Constituição, todas as regrinhas que dizem respeito ao processo legislativo, foi obedecida por essa lei. Então, se essa lei obedeceu todo esse procedimento, a gente diz que a lei é válida. A lei obedeceu o procedimento previsto na legislação sobre o processo legislativo. O que é que diz a legislação sobre o processo legislativo? Tem que fazer isso, isso e isso. A lei fez isso, isso e isso. Então, a gente diz que essa lei é válida, né? Só que a validade, ela não se confunde com a vigência. Vigência é quando essa lei, além de ter obedecido todo esse procedimento legislativo, chegou até a fase de promulgação, na vigência, a gente é obrigado a seguir essa lei. A gente é obrigado a obedecer essa lei. Essa lei se torna exigível, essa lei se torna obrigatória. Então, a vigência, ela representa a característica da obrigatoriedade, da observância de uma determinada norma. Ou seja, é uma qualidade da norma que permite a sua incidência social. Veja que na publicação, em regra, que é a última fase, as leis em regras dizem: essa lei, ela é publicada, ela é vigente, ela produz os efeitos no ato da sua publicação. Ou seja, normalmente esse é o último artigo da lei, dizendo, assim que essa lei foi publicada, ela tem que ser seguida. Só que existem determinadas leis que não dizem isso. Normalmente são leis muito complexas. E normalmente são os grandes códigos, como por exemplo o Código Civil, que foi modificado em 2002, ou o Código de Processo Civil, que foi modificado esse ano, em 2015. Essas leis que são muito complexas, produzem muitas alterações sociais. Elas não são vigentes no ato da sua publicação. Porque é preciso dar à população, é preciso dar aos próprios juristas, os advogados, os juízes, os promotores de justiça, é preciso dar um tempo para que eles se acostumem com essa lei, para que eles estudem essa lei, estudem as repercussões dessa lei, estudem como o procedimento vai ficar, o que é que eu tenho que obedecer, o que é que eu não preciso mais obedecer. Por exemplo, o Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos, o Código Civil tem mais de 1000 artigos. Então, são leis muito complexas e que demandam tempo para a gente obedecer. Então, existe um período que a gente chama em direito de vacatio legis. Vacatio legis. Que quer dizer literalmente uma lei vaga. Ou seja, há um buraco entre a validade e a vigência. Validade, como a gente viu, é quando a lei obedece todas aquelas etapas. Portanto, ela é válida, ela foi feita de forma correta. E vigência é quando a lei ela se torna obrigatória. Só que existe um período entre a validade e a vigência, que a gente chama de vacatio legis, que é um período em que essa lei não é obrigatória, que é o período necessário para que a população, a comunidade de uma forma geral, ela se acostume com essa lei. Normalmente, essa vacatio legis é prevista na própria lei. No caso do Código de Processo Civil, foi de 1 ano a vacatio legis.
No caso do Código Civil de 2002, foi também de 1 ano a vacatio legis. A própria lei diz, essa lei só vai ser, apesar dela ser válida, ela só vai ser obrigatória daqui a 1 ano. Então, portanto, vocês vão ter esse 1 ano para se acostumar com essa lei. Só que existem leis que não dizem nada acerca da sua vacatio legis. Ela nem diz que a lei ela é vigente no ato da sua publicação e nem diz qual vai ser o período da vacatio legis. Então, o que é que a gente faz com isso? Como é que a gente soluciona esse problema? Quando essa lei vai ser tornada obrigatória? Quando eu, cidadão, tenho a obrigação de seguir essa lei? Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer em um dos seus artigos que, quando não há um período para essa vacatio legis, a lei entra em vigor depois de 45 dias da sua publicação. Então, veja, temos 3 situações aqui, né? Na primeira situação, no ato da publicação, no último artigo da lei, a lei diz assim, essa lei torna-se vigente no ato da sua publicação. Então, assim que a lei foi publicada, ela já é vigente. Ou seja, se confunde o período de validade com o período de vigência. É imediato. Quando se dá a validade, já se dá a vigência. Ou seja, quando a lei está toda certinha e ela pode ser obedecida, ela já tem que ser obedecida. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, em que não há coincidência entre a validade e a vigência. A lei está toda certinha, ela obedeceu todo o processo legislativo, só que é uma lei muito complexa e ela vai precisar de 1 ano para ser vigente, para as pessoas se acostumarem. Então a validade está em 1 ano e a vigência está em outro ano. E existe o terceiro caso, que eu disse que é o caso em que a vacatio legis não é prevista explicitamente. Então, nesse caso, o que é que acontece? O legislador ele não disse quando essa lei vai ser vigente, vai se tornar vigente. Então, o que é que o jurista tem que interpretar? O jurista se vale da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai dizer que essa vigência vai se dar 45 dias após a publicação. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai dizer, no silêncio da lei, quando essa lei ela não estabelece o seu período de vigência, essa lei se torna vigente 45 dias após. Então a gente já viu o que é uma lei válida, que obedece todo o procedimento, o que é uma lei vigente, que ela é tornada obrigatória e exigível. Agora a gente vai ver o que é uma lei eficaz, para finalizar essa primeira parte do vídeo sobre a legislação enquanto fonte do direito. Eficaz. A gente diz que uma lei é eficaz quando ela produz os efeitos jurídicos sociais que ela queria, que uma lei vigente, uma lei válida e vigente queria. A gente faz uma lei, por exemplo, como a Lei Maria da Penha. A gente percebe que existe muita violência doméstica contra as mulheres. Então vamos fazer uma lei para coibir essa violência doméstica. Essa Lei Maria da Penha é válida? Ela obedeceu todo o procedimento legislativo. Inclusive, ela foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa lei é vigente? Sim, ela é obrigatória. Tem que ser obedecida. Agora, essa lei é eficaz? Será que ela é eficaz? O que é eficaz? É a produção concreta de efeitos. Qual é o objetivo dessa lei? Diminuir ou extinguir a violência doméstica contra a mulher. Será que essa lei tem eficácia? Será que essa lei está conseguindo fazer isso? Em parte sim, obviamente, porque muitos homens foram presos após a Lei Maria da Penha, só que em parte não. Quando a gente fala aqui na Lei de Execuções Penais, que todo presidiário, todo reeducando, ele tem direito a que se respeite os seus direitos humanos, para que o trate como pessoa dotada de dignidade humana. Será que essa lei é eficaz? Não, a gente sabe que os nossos presídios são horríveis, as condições dos nossos presídios. Então essa lei não é eficaz. Então percebam que uma lei pode ser válida sem ser eficaz. Uma lei pode ser válida e vigente sem ser eficaz. Então veja que essas 3 características não são necessariamente observadas em todas as leis. Por isso que a gente fala dos 3 planos da norma jurídica. Vamos lá, uma lei pode ser válida e não ser vigente? Pode. Ela obedeceu todo o procedimento legislativo, só que não foi superado o período de vacatio legis, como é o nosso atual Código de Processo
Civil. Estamos em 9 de junho de 2015. O Código de Processo Civil só vai entrar em vigência, se eu não me engano, em 1º de janeiro de 2016. Então o Código de Processo Civil é uma lei que é válida, mas não é vigente nem eficaz. Agora, existe uma norma que é válida e que é vigente, mas não é eficaz? Existe. Como o exemplo da Lei Maria da Penha, como o exemplo da Lei das Execuções Penais. É uma lei que é válida, obedeceu todo o procedimento legislativo, é uma lei que é vigente, não estamos mais no vacatio legis dela, mas é uma lei que não é eficaz, que não é obedecida a lei, né? Então, agora, existe uma lei que é vigente, mas não é válida? Não. Não, porque a vigência, para a gente chegar na fase da vigência, há que se pressupor a validade da lei. Do mesmo modo, existe uma lei eficaz que não é vigente? Não. Não, porque se pressupõe um caminhozinho. Para a lei ser eficaz, ela antes tem que ser vigente. E para uma lei ser vigente e eficaz, ela antes tem que ser válida. Esses são os 3 planos de validade da norma jurídica. É isso, pessoal. Nessa primeira aula já deu. Espero que vocês tenham entendido a legislação enquanto fonte do direito, né? Ela é fonte do direito quando ela obedece todo o procedimento legislativo, ou seja, quando ela obedece à fase de iniciativa, de discussão, de sanção, de promulgação e de publicação. E também vocês têm que estar atentos para esses 3 planos de validade da norma jurídica. 3 planos da norma jurídica, que é a validade, a vigência e a eficácia, e não esquecer desse detalhe da vacatio legis. No próximo vídeo eu trago a segunda parte da legislação enquanto fonte do direito. Nessa primeira parte a gente viu como a legislação ela vira uma fonte do direito. Como um projeto de lei, uma ideia, ela vira uma lei, ela vira legislação. Na segunda aula a gente vai falar como essa legislação ela deixa de ser lei. Como essa legislação não é mais uma fonte do direito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um gostei aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e saiba que toda segunda às 18 horas temos novos vídeos. Até lá! Tchau!